será ministrada aos nossos corações pelo pastor Adilson. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Tome os vossos assentos, por favor, glorificando o nome do Senhor. Aleluia. Meus amados, eu quero louvar a Deus pela oportunidade a qual o Senhor a nós concede de estarmos em sua casa, para juntos adorarmos o seu santo e maravilhoso nome. Quero convidá-los para a leitura de alguns versículos da palavra do Senhor, registrado no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 15. Aleluias. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 15. Não vou ler todos os versículos, tendo em vista um texto longo, mas os versos de 1 a 5, depois os versos 8 e 9. Também livro de Mateus, capítulo de número 16, verso 19. Assim nos diz a palavra do Senhor. Então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam os irmãos: se não vos circuncidardes conforme o rito de Moisés, não podereis ser salvos. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda com eles, resolveu-se que Paulo, Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos e aos anciãos, por causa dessa questão. Eles, sendo enviados pela igreja, passaram pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios. Esta notícia dava grande alegria a todos os irmãos. Quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos anciãos, e lhes anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. Alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinha crido, levantaram-se, dizendo que era necessário circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Versos 8 e 9. Deus, que conhece os corações, deu testemunho a favor deles, concedendo-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando os seus corações pela fé. Mateus capítulo de número 16, verso de número 19. Assim nos diz a palavra do Senhor na sua primeira parte: eu te darei as chaves do reino dos céus. Meus queridos irmãos, estamos neste período de tempo falando sobre Atos dos Apóstolos, falando sobre oração. O escritor no livro de Tiago, a epístola de Tiago, diz que a oração feita por um justo é poderosa e eficaz no seu efeito. A oração move o céu. A oração move as mãos de Deus a favor daqueles que nele confiam. O tema proposto por Deus ao coração do nosso pastor, no livro de Atos dos Apóstolos, trata de reaprender a orar com Atos dos Apóstolos. Interessante que o capítulo de número 15, ele não está literalmente mencionando qualquer que seja uma ação da oração, no seu sentido literal. Mas Atos dos Apóstolos, a igreja nasce com um trabalho muito grande de oração.
Um trabalho que começa com 500 pessoas, cerca de 500 pessoas, e quase 120 pessoas permanecem em Jerusalém. Revestidos de poder, a igreja começa a ganhar proporções. Proporções esta que quase 2000 anos após, está aqui a igreja do Senhor Jesus, a igreja que nasceu em Atos dos Apóstolos. Resultado de um trabalho de oração. E o trabalho de oração que nós fazemos em nossos dias, segue-se a igreja crescendo, caminhando para a glória do nome do Senhor. Capítulo de número 15, ele se divide em 3 partes principais, assim como uma conclusão do capítulo 15. As 3 primeiras partes se dividem sobre uma discussão acerca da circuncisão, capítulo 15, versos 1 a 5. A defesa da pregação e salvação dos gentios, capítulo 15, versos 6 a 18. E a decisão sobre a pregação e salvação dos gentios. Atos, capítulo 15, 19 a 35. Interessante que, ouvindo a liturgia, participando da liturgia, o grupo de louvor canta no seu louvor que o véu que separava já não separa mais. E o capítulo 15 é um divisor de águas. Um divisor de águas porque o concílio de Jerusalém trata de um assunto muito importante relacionado à doutrina da soteriologia ou o alcance da doutrina da salvação. Diria que, dando um subtítulo para o tema proposto para o Atos dos Apóstolos, que a oração abre portas e não fecha portas. Toda vez que nós recorremos ao Senhor, toda vez que nós buscamos no Senhor, sempre portas se nos abrem. Portas no sentido amplo da sua palavra. Portas, inclusive, de oportunidades de proferir a palavra da salvação. Nesse momento, nasce, e por volta do ano 48 da era cristã, o concílio onde Pedro toma a palavra, faz o seu discurso e ratifica aquilo que Deus lhe mostra no capítulo de número 10. Pedro até então resistente. Pedro até então vivendo a tradição, o judaísmo, mas Deus lhe chama para ampliar o leque da visão, ampliar as cortinas, deixar o seu coração ser envolvido por uma ação maior do seu espírito, para que outras pessoas tivessem a oportunidade de ter o encontro com Jesus. A grande comissão em que Jesus deixa aos discípulos trata de ir ampliando o leque da pregação do Evangelho e alcançar a todas as nações. Mas o capítulo 15 começa justamente com uma discussão, porque alguns dos fariseus, movimento sectário, que estava presente na Judéia, desce para Jerusalém, e neste momento eles criam uma situação, e nesta situação eles querem impor o seu pensamento, a sua ideologia, aquilo que eles viveram dentro da sua tradição. Verso de número 1, então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam os irmãos: se não vos circuncidardes conforme o rito de Moisés, não podereis ser salvos.
parece algo comum nos nossos dias encontrarmos algumas pessoas que criam situações quando nós chegamos para Cristo, chegamos para o Evangelho. Percebe-se que algumas pessoas, quando elas decidem por Jesus, logo surgem alguns objetores, alguns opositores, ou que criam situações para fazer com que a pessoa não alimente o Evangelho que um dia ela recebeu. Alguns anos atrás, a avó da minha esposa tinha no meu sogro a ausência do Evangelho, e na ausência do Evangelho ele gostava de beber. E a sua mãe disse: bom seria que o meu filho fosse para uma igreja evangélica e se libertasse dessa bebida e parasse de beber. Passou-se um tempo e isto aconteceu. Meu sogro veio para Jesus, parou de beber, parou de fumar, e a mãe que um dia assim desejou, lhe virou as costas. Quantas pessoas vieram para o Evangelho, tiveram um encontro com o Evangelho, mas logo surgiram algumas pessoas dizendo: olha, esse negócio não vai dar certo, é melhor você desistir. Mas hoje o conselho do Espírito de Deus, a orientação da palavra de Deus é que o Evangelho abre portas. O Evangelho não fecha portas. Há muitas pessoas que até mesmo se intitulam cristãs. Há pessoas que se intitulam evangélicas. Há pessoas que se intitulam conhecedoras do Evangelho, da Bíblia Sagrada, mas vivem para tentar fechar portas. E o Espírito de Deus nos convida: eu quero abrir portas, oportunidades, para que o meu Evangelho penetre o mais profundo do coração e saibam que o véu que separava, já não separa mais. Aleluia. O véu da tradição, o véu do judaísmo, já não mais separa. A Bíblia, no livro de Oséias, capítulo 4, verso 6, diz que o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Mateus 16, 19, Jesus dá as chaves a Pedro. Pedro, tu és Pedro. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E depois da fala de Jesus, percebemos que dia após dia a fala de Jesus, e não é para ser novidade para ninguém, que a fala de Jesus cumpre-se dia após dia na vida da sua igreja. A igreja segue avançando. As portas do inferno não vão prevalecer. Há muitas pessoas que no primeiro embate, nas primeiras dificuldades, eles pensam em desistir. Nas primeiras adversidades dizem: olha, Deus não está comigo, Deus parece que me abandonou. Deus jamais nos abandona, Deus jamais nos deixa sozinhos. Deus está presente em todo momento, Deus está presente no teu caminhar, no teu andar, onde quer que você chega, Deus está presente. Ainda que alguns objetores, ainda que alguns judaizantes cheguem até você. E interessante que nós temos pessoas nos nossos dias que, alguns anos atrás, eles pregavam a teologia da salvação mediante sacrifício na cruz do Calvário. Não existe outro sacrifício. O sacrifício é o da cruz. O sacrifício é o que Jesus fez. Estamos vivendo o período da igreja, período da graça. Estamos vivendo o tempo da graça, e no tempo da graça o sacrifício maior e perfeito, o sacrifício único é o de Cristo Jesus. Mas estes judaizantes queriam impor um peso maior sobre aqueles que estavam vindo para Jesus, aqueles que estavam vindo para o Evangelho, inclusive os gentios que estavam se rendendo aos pés do Senhor. Eles chegavam para eles: olha, não é suficiente, o sacrifício de Jesus para vocês, ele não é suficiente, vocês precisam ser circuncidados, vocês precisam se converter ao judaísmo, vocês precisam tornar-se judeus para depois vocês serem aceitos por Jesus. E este momento gerou uma discussão.
Nós temos daqui alguns dias, um mês aproximadamente, a nossa convenção. E na nossa convenção, todos os anos, elabora-se algumas comissões e alguns temas a serem discutidos. Temas, dentre eles, polêmicos, mas que precisam ser discutidos. Que precisam ser tratados à luz do nosso dia, da nossa era, do século 21. Reúnem-se os pastores e tratam o assunto, tratam o tema, fundamentam à luz da palavra, para não deixar margem nenhuma de dúvida sobre a pregação do Evangelho, sobre o alcance do Evangelho, sobre o alcance da salvação. E aqui eles têm o primeiro embate, era justamente os judaizantes contra os gentios. Os gentios também precisavam da salvação, mas os judaizantes queriam colocar um peso maior sobre as costas deles. Os judaizantes queriam colocar um peso do qual nem eles mesmos conseguiam carregar. Leva-se em consideração a discussão e leva-se para colocar isto à luz de um conselho, de um concílio, de um tratado, para que as coisas tenham a sua determinação. Mas voltando para Mateus, quando Jesus diz: Pedro, olha, eu te darei as chaves do reino, Jesus está dizendo: você vai ser a porta para a pregação do Evangelho, tanto na Judéia, em Jerusalém, em Samaria, e saiba de uma coisa, vai romper as barreiras. Vai romper as barreiras de Israel, vai chegar os gentios. E Pedro, a partir do verso de número 6, Pedro, eles chegam em Jerusalém, são muito bem recebidos e começa a discussão do assunto, o tratado de um assunto que é de suma importância para a sequência da igreja, para a sequência do povo que estava vindo para Jesus. O Evangelho é de alcance universal. Engana-se quem pensa que o Evangelho ele é provinciano. O Evangelho não é provinciano. O Evangelho é Evangelho de reino. Ele alcança as pessoas mais distantes, onde às vezes nós não conseguimos chegar. Há missionários que chegam. Há poucos dias atrás gerou-se uma discussão e até uma polêmica muito grande, porque um dos ministros da Suprema Corte, ele criou um impedimento para que o Evangelho adentrasse a área indígena. Mas o Evangelho, ele não conhece barreiras. O Evangelho segue avançando e vai seguir avançando por intermédio da minha e da tua vida, porque Jesus disse: Pedro, olha, recebe as chaves do reino. Você vai pregar, você vai anunciar, outros ouvirão, outros receberão este ministério singular, ou seja, de pregar o Evangelho a todos os povos. Os povos precisam conhecer a doutrina da salvação. Os povos precisam conhecer que os seus pecados foram levados na cruz do Calvário, mas para aplicar isto é preciso reconhecimento ao sacrifício na cruz, ouvindo a palavra do Senhor. Aleluias! Qual é o Evangelho que nós temos pregado? O Evangelho do alcance, o Evangelho do jugo? O Evangelho que abre portas ou o Evangelho que fecha portas? Aliás, se o Evangelho fecha portas, este não é o Evangelho, porque o Evangelho, ele segue abrindo portas. As portas não se fecham. E aqui, neste divisor de águas, o primeiro passo se dá com a conversão de Cornélio. A oportunidade de os gentios conhecerem o Evangelho do Senhor. Imagine se o Evangelho tivesse ficado confinado só a Israel. Estaria aqui, Michele, cantando que o véu que separava não separa mais? Estaria aqui o pastor Laércio presidindo esta igreja e dizendo: olha,
traga mais pessoas para o reino, traga mais pessoas, sai pelas ruas, sai pelas vielas, o trabalho que o irmão Valdemir com a Secretaria de Missões tem feito ao longo dos dias aí, evangelizando, convidando pessoas para vir. O evangelho não ficou confinado única e exclusivamente a Israel. Deus, através de Pedro, através da sua igreja, Atos capítulo 10, abre-se a oportunidade da pregação ao evangelho aos gentios. Segundo passo se dá quando crentes anônimos evangelizaram os gregos em Antioquia, Atos capítulo 11, verso 20, e algumas lições nós precisamos aprender sobre este texto bíblico, sobre o efeito da oração, sobre as portas que o evangelho abre, a pregação abre. E a primeira lição que aprendemos é que a oração da igreja ganha proporções ao longo dos dias, e como resultado é a conversão de judeus, samaritanos e gentios. A Bíblia diz que há festa no céu quando uma alma se rende aos pés do Senhor. Os anjos fazem festa no céu porque é uma alma que está reconhecendo a Jesus como Senhor. E aqui é justamente isto. O livro de Atos segue, e veremos mais à frente que Atos dos Apóstolos é um livro sem conclusão, porque segue com a igreja nos nossos dias. Então a primeira lição é que o evangelho, ele é universal a todas as pessoas. Aquilo que parecia impossível, talvez você esteja olhando para a tua volta e só acha definições de impossível, de impossibilidades. Talvez para alguns que faziam parte da igreja primitiva, enxergavam impossibilidades, principalmente por causa das perseguições, mas para Deus não é impossível. E o mesmo Dr. Lucas que escreve Atos dos Apóstolos, é o mesmo que escreve no seu evangelho dizendo, mas para Deus não é impossível. Pregue o evangelho a tempo e fora de tempo, pregue para o teu marido, pregue para a tua esposa, pregue para os teus filhos, pregue para o teu vizinho, pregue no bairro onde você está, pregue na cidade onde você está, pregue no estado onde você está. O evangelho vai alcançar aqueles que estão te ouvindo. O evangelho vai achar lugar no coração, e quando achar lugar no coração, estes se renderão aos pés do Senhor, independente de onde ele seja, porque o evangelho alcança todos. Aquilo que parecia impossível agora torna realidade. João, escrevendo no seu evangelho, diz que Cristo veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Cristo veio para a nação de Israel, e o povo de Israel o rejeitou. Mas nós, que ouvimos a pregação do evangelho, nós fizemos questão de dizer, Senhor, obrigado por me aceitar. Obrigado por perdoar os meus pecados. Obrigado por me dar a oportunidade de fazer parte de uma geração que vai morar nos céus. Obrigado por me fazer parte de um corpo seleto, de um corpo perfeito que é a tua igreja. Por mais que a igreja seja composta de pessoas imperfeitas, mas a igreja indivisível, a igreja organismo, ela é perfeita, porque a igreja tem Cristo como sua cabeça, e quem está em Cristo, ela é uma nova criatura, ela segue avançando, ela segue caminhando, ela segue vencendo. Vença os desafios, vença os obstáculos que surjam diante de você. Os obstáculos não podem te parar, os obstáculos não podem parar a igreja segue avançando, porque o Senhor é Senhor da sua igreja. Não adianta criar discussão, não adianta criar impedimentos, a igreja vai seguir avançando. Segundo passo, nós precisamos compreender que, a conversão dos gentios, que pareciam gotas, mas que ao longo dos dias o resultado foi de uma grande proporção, que hoje nós olhamos para o mundo e vemos o tamanho de uma igreja alcançada pelo evangelho do Senhor Jesus. Não adianta. Segunda lição que nós aprendemos
é que a oração abre portas, inclusive, para uma melhor compreensão do Evangelho da salvação, para combater movimentos sectários. Como é que está o conhecimento da palavra de Deus? Estas oportunidades são oportunidades ímpares, porque são nestas oportunidades que nós aprendemos a distinguir os movimentos que vêm de manso trazendo informações, e as suas informações parecem ser as mais corretas, e aí plantam dúvidas na cabeça de muitos daqueles que estão até mesmo batizados e que aceitaram o Evangelho. Movimentos que batem a porta das nossas casas todos os dias. Apesar de este período de pandemia, eles não têm os visto. Mas um dia eu tive um embate com um deles e pedi a eles que, ao abrir a sua Bíblia, lesse alguns versículos na Bíblia deles. Mas o de maior conhecimento disse: não, eu quero ler na tua Bíblia, eu quero mostrar para você na tua Bíblia. E eu disse a ele: não, eu quero que você mostre na tua Bíblia. Abra para mim, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, verso de número 37. Disse a ele: mas eu quero que você leia na tua Bíblia. E eles não quiseram ler. Por que não quiseram ler? Porque Atos 8:37 diz: respondeu-lhe Filipe: é lícito, se crê de todo o coração. Disse ele: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Meus queridos irmãos, as portas abriram para aquele eunuco, as portas do Evangelho chegaram para ele, e agora ele tem a oportunidade de ser batizado. Ele diz: eis aqui algo que me impede de ser batizado. E Filipe diz: olha, se tu creres de todo o coração que Cristo é o Senhor, é o Filho de Deus, nada pode te impedir. Só que na Bíblia deles não tem o conteúdo. Não tem o conteúdo porque pregam o que querem pregar. Fazem as suas lavagens cerebrais, assim como estes fariseus da época de Pedro, do capítulo 15, eles queriam atrapalhar o progresso da obra do Senhor, mas ninguém atrapalha o progresso da obra do Senhor. A obra do Senhor, ela vai seguir avançando por mim e por você. A obra do Senhor vai seguir avançando, porque nós estamos aqui para fazer a grande diferença, independente de quem crie as suas barreiras, porque nós estamos fundamentados e fundamentamos à luz da palavra de Deus. Quem é que bate a nossa porta? Quais são as palavras que ouvimos? Qual o crédito que damos às palavras que ouvimos? Hoje é dia de nós compreendermos que há muitos chegando até nós e trazendo mensagens que querem depreciar o Evangelho do Senhor Jesus. Não, um pouquinho só não tem problema não. Olha, vamos hoje para a igreja e amanhã nós vamos para outra repartição. Hoje nós participamos do culto, participamos da ceia, e depois que terminar de participar da ceia, nós vamos para um outro lugar. Certo dia, quando pastoreava uma das nossas igrejas, uma jovem chegou na igreja e disse: pastor, eu gostaria que tivesse uma igreja que tivesse culto todos os dias. E que no domingo tivesse vários cultos, de manhã à noite. E eu fiquei empolgado naquele dia com a fala daquela jovem. Pensa num pastor empolgado, Eliseu. Quase que eu fiz igual Jesus com relação ao centurião de Cafarnaum. Depois o Espírito de Deus trouxe à minha mente, ao meu ouvido, ao meu coração, dizendo: ela não quer uma igreja com estas proporções de culto todo, porque ela quer cultuar. Ela quer a igreja da conveniência. Ela quer a igreja em que ela pode ir no dia que ela achar melhor. Ela quer a igreja em que tenha vários cultos durante o domingo, para ela escolher o melhor horário para ir no culto. Ela dorme até meio-dia, depois vai dar 1 às 2 no culto, e depois descansa das 3 às 4, e quando for às 16, ela toma o rumo e vai para onde ela quiser. Irmãos, a igreja não é a igreja da conveniência. A igreja é aquela que abraça o Evangelho do Senhor e diz: o Evangelho abriu portas no meu coração, e as portas que o Evangelho abriu no meu coração, elas não podem ser fechadas pelas propostas que trazem aí fora, mas sim a proposta de enxergar que a minha morada é logo ali. O Senhor foi preparar lugar para que onde Ele esteja, estejamos todos nós. Aleluias!
Esses fariseus judaizantes desceram não para se alegrar da salvação dos judeus, ou digo dos gentios. Já percebeu que tem pessoas que não se alegram de ver você na igreja? Percebeu que às vezes encontramos pessoas dentro da nossa casa que ela não fica feliz de te ver na igreja? Já percebeu que tem pessoas que às vezes chegam na nossa casa? Bom, na minha casa é um pouco difícil. Hoje chegou um amigo lá, já viu eu de gravata? Que 6 horas eu estava já de gravata. E aí ele chegou, aí a esposa já falou assim, ó, ele vai para a igreja. Ele vai para a igreja. Não precisou dizer nada. Mas já percebeu que tem pessoas que chegam na nossa casa na hora de sairmos para ir para o culto? E aí você fica com vergonha de dizer que vai para o culto e perdeu o culto. Perdeu a oportunidade de estar na presença de Deus uma vez mais na sua casa. Não que fora da igreja nós estejamos fora da presença de Deus. Aliás, onde quer que nós estivermos, temos que estar na presença de Deus. Nós somos luz do mundo, nós somos o sal da terra. Onde você chega, alguém olha para você e vê um diferencial em você. Onde quer que você chega, alguém enxerga em você um brilho diferente. Sabe qual é o brilho? É o brilho do Espírito Santo, que no verso de número 8 e verso de número 9 deste livro vai tratar. Esses 2 versículos parecem ser o ponto central do capítulo de número 15 do livro de Atos dos Apóstolos. Deus que conhece os corações, Deus conhece o meu coração, Deus conhece o teu coração, Deus conhece o nosso caminhar, Deus conhece a cada passo que nós damos. Deus está presente na minha e na tua vida. Logo, adore o Senhor, abra as portas do teu coração e deixe que o Espírito Santo transborde sobre a tua vida. Até porque Jesus disse no Evangelho segundo João, aqueles que creem no Senhor, rios de água viva fluirão do seu interior. Aleluias! Jesus estava dizendo de algo nobre. Jesus estava dizendo de algo mais que privilegioso. Era do Espírito Santo que habitaria no coração daqueles que reconhecessem o Evangelho do Senhor. Você tem o privilégio de ter o Espírito no teu coração. Logo, rios de água viva fluem do teu interior. Rios de água viva, deixe estas águas vivas fluírem do teu interior, e ela vai atingir outras pessoas para o reino do Senhor. Terceira lição que aprendemos é que a oração abre portas para compreendermos que a ação do Espírito Santo é sobrenatural. Ei, o que é que você precisa aí? O que está faltando aí? O que está faltando em casa? E aqui às vezes nem sempre é recursos, trabalho, às vezes um pouquinho mais de compreensão do Evangelho. E aqui Pedro, a partir desses versículos, ou do verso de número 6, Pedro, ele toma a palavra. O Pedro que Jesus disse, te darei as chaves. Você vai pregar o Evangelho, você vai abrir portas para o Evangelho. Pedro toma a frente e começa a conversar com eles. Verso de número 7, havendo grande discussão, levantou-se Pedro e lhes disse, irmãos, bem sabeis que há muito tempo Deus me elegeu dentre vós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do Evangelho. Alguém que alguns dias atrás tinha criado impedimento, Senhor, jamais colocarei coisa imunda na minha boca. E aí, novamente ele ouve a voz, levanta, mata e come, e não diga impuro aquilo que eu tornei, ou não diga comum aquilo que eu tornei puro. Pedro aprende rapidinho a lição, e agora, neste concílio, ele está dizendo, olha, vamos tomar proporção e fazer com que estes que são contrários ao Evangelho da graça, compreendam que a lei de Moisés ficou. A lei de Moisés não está acima do sacrifício de Jesus. As leis cerimoniais não estão acima da lei da graça.
A graça nos alcançou, a graça alcançou judeus, a graça alcançou os samaritanos, a graça alcançou os gentios, a graça alcançou a todos quantos abrem o seu coração para o evangelho. Meus queridos irmãos, não olhe para as pessoas que estão à tua volta dizendo: para este não tem jeito, para este não vai mais ter solução, este não tem jeito para o seu problema, este não tem jeito, nem o evangelho muda. Saiba de uma coisa: onde você enxerga com um olhar negativo, o Espírito de Deus, através da sua palavra, entende: aquele vai ser um grande pregador da minha palavra, aquele vai ser um grande evangelizador, aquele vai mudar o curso da história onde ele chegar com a pregação do evangelho. Aleluias. Então, o Espírito Santo tem a sua ação sobrenatural. Deus conhece os corações. Deus dá testemunho em favor daqueles que aceitam o seu evangelho. Ainda no verso de número 8, Deus conhece os corações e Deus deu testemunho a favor deles. Deus é o teu testemunho, Deus dá testemunho da tua vida. Onde quer que você chegue, Deus está dando testemunho de você. Agora, sejamos e estejamos conforme a sua palavra, para que Deus possa dar testemunho. Deus concede o Espírito Santo a todos quantos o buscam. O grande problema dos nossos dias é que as pessoas estão muito ocupadas com seus afazeres, as pessoas estão muito ocupadas com o seu dia a dia e já não tem mais tempo para buscar o Espírito Santo. O Espírito Santo está derramado em Atos capítulo 2. O Espírito Santo fora derramado, e a partir do dia que fora derramado, Deus não recolheu de volta o Espírito Santo. O Espírito está sobre a igreja. Aqueles que buscarem o Espírito de Deus irão receber o sobrenatural dos céus. Receba o sobrenatural de Deus. Receba uma cura física hoje, receba uma cura espiritual hoje, receba uma porta aberta para a tua vida, receba uma porta aberta para a tua casa. Deus está movendo os céus a teu favor nesta noite. Aleluia. Quando oramos confiantes, Deus muda o curso da história. Quando oramos confiantes, nós vemos o nosso Deus agindo, passo a passo, no seu tempo, mas sempre agindo a nosso favor. Por isso que o profeta Isaías, no capítulo 43, verso 13, ele diz: antes que houvesse dia, ou antes que houvesse noite, eu sou. Este grupo no Concílio de Jerusalém, eles compreendem isto. Vamos nos reunir e conversar, porque aquele que está no nosso meio. Disse que literalmente não tinha uma oração explícita no capítulo de número 15, mas quando eles reuniram, eles não reuniram sem antes orar. Eles não foram para a discussão do assunto sem antes buscar naquele que tudo pode, porque eles sabiam que aquele que tudo pode daria a eles a melhor diretriz. Como assim aconteceu? Quando nós recorremos a Ele, o eu sou está presente. Moisés, antes de ir para tirar o povo hebreu do Egito, Moisés conversa com Deus. Ah, Deus, e eu vou chegar lá e vou dizer o que para eles? Eu vou dizer que eu sou quem para eles? Eu vou dizer para eles, quem é que me enviou a vocês? Deus disse, você não precisa dizer muita coisa. Diga o suficiente, diga o essencial. Às vezes você quer dizer além daquilo que Deus mandou dizer. Às vezes nós queremos falar além daquilo que Deus disse. E Deus disse a Moisés, vá lá e diga para eles o suficiente. O eu sou me enviou a vós. E o eu sou está no nosso meio nesta noite para mudar o curso de uma história. O eu sou está no nosso meio para fazer-nos compreender a sua palavra, e à luz da sua palavra vencemos os desafios que a vida nos proporciona. Esses dias, uma jovem senhora chegou para mim feliz da vida, pastor, eu preciso contar um testemunho. No momento certo eu vou contar o testemunho, porque estava trabalhando na cidade de Taubaté, recursos humanos,
e Deus me abriu uma oportunidade. Porque Deus abre portas e não fecha portas. Às vezes alguém chega para o pastor da igreja, e o pastor, na sua vasta experiência, já ouviu muitas vezes isto, pastora. Pastor, eu não vou participar de determinado evento porque Deus fechou a porta. Eu não vou contribuir porque Deus fechou a porta. Pastor, não dá para isso porque Deus fechou. Irmão, Deus não fecha a porta. Deus abre portas. O que disse Jesus no livro de Apocalipse? Eis que ponho diante de ti uma porta fechada. Não é? Não. O que é? É uma porta aberta. Deus não fecha portas. Os judaizantes, os fariseus queriam fechar a porta da salvação. Os judaizantes queriam colocar um peso maior sobre os gentios. Mas o concílio, à luz do eu sou, fez eles compreenderem que o Espírito de Deus estava no meio deles. O Espírito Santo estava transformando a vida deles. E essa jovem chega, pastor, olha, Deus abriu uma porta para mim em São José dos Campos. Esta porta é na mesma área. Esta porta tem alguns detalhes que precisam ser compartilhadas. Esta porta é na minha área, vou ganhar mais do que ganhava, apesar de o salário ser um salário consistente em Taubaté, mas aqui o salário vai ser maior. Tem mais um detalhe, pastor, a porta que Deus abriu para mim está a 5 minutos da minha casa. Veja bem, a 5 minutos da minha casa. Ela saía todos os dias para ir a Taubaté e voltava. Mas agora ela tem a porta na sua casa. 5 minutos. Deus continua fazendo o sobrenatural. Quando ouvimos o verdadeiro evangelho, aprendemos que, em primeiro lugar, não adianta tentar fechar as portas com falsos discursos. Versículos 1 a 5. Segundo, Deus sempre levanta os verdadeiros ensinadores do evangelho. Deus sempre vai colocar um verdadeiro homem de Deus do teu lado. E quando digo homem de Deus, entenda comum de 2 gêneros. Deus vai colocar um homem de Deus e vai colocar uma mulher de Deus do teu lado para te mostrar o verdadeiro caminho. E aí quando você chegar para ele ou para ela e dizer, as portas se fecharam, eles vão dizer para você, Deus não fechou as portas, Deus apenas abriu uma porta maior e melhor para você, porque o nosso Deus é Deus de coisas grandiosas. Eis que faço, grabanda, se andalaramandai, coisas novas. Eis que faço. Preste atenção, palavra profética para a igreja hoje. Eis que faço coisas novas. E ela já vem saindo à luz. Deus tem coisas novas para você nesta noite. Confie no Senhor dos Exércitos. Confie no eu sou. Ele está fazendo coisas novas na tua vida. Ele está fazendo coisas novas na vida da tua família. Em terceiro, Deus não faz distinção entre um e outro. Aliás, Ele purifica os corações pela fé. Atos 15, verso 9. Ele purifica, então fez diferença. Digo, e não fez diferença alguma entre eles e nós. Ou seja, agora o evangelho não é só para nós judeus. O evangelho agora é para os gentios. É para a igreja no Jardim Jussara, em pleno século 21, 2021. A igreja no Jardim Jussara estará pregando o evangelho. O evangelho alcançará vidas. O evangelho transformará vidas. O evangelho curará almas para a glória do nome do Senhor. Quarto, Deus não coloca pesos além daquilo que possamos suportar. Ou seja, a nossa salvação, bem como dos gentios da época, estava e está condicionado na graça de Cristo Jesus. Não na lei mosaica. A lei mosaica teve a sua funcionalidade, teve a sua eficácia para a sua época. Mas quando Jesus vem, e antes de ir para o Gólgota, Jesus diz, este é o sangue da nova aliança.
Este é o sangue da nova aliança. Estamos hoje debaixo da nova aliança. Jesus nos alcançou, Jesus te alcançou, Jesus alcançou a sua igreja. Quarta lição que aprendemos é que a oração abre portas para o surgimento e capacitação de homens para a tomada de decisão, conforme o verdadeiro evangelho. Atos do versículo 15, versículo 23 ao 35 do seu capítulo 15. Meus queridos irmãos, Deus sempre vai abrir e preparar, capacitar homens que estejam dispostos a estar no centro da vontade do Senhor, porque tem pessoas que não querem. Tem pessoas que não querem. O pastor luta. A dirigente do ciclo de oração luta. O líder dos jovens luta. O líder da dirigente do ciclo de oração luta para mudar e a pessoa não quer. Mas para aqueles que querem, não adianta as pessoas trazerem outro evangelho que não seja o verdadeiro evangelho. Verso de número 24. Ainda no verso 24, não adianta perturbar e confundir. Não adianta as pessoas quererem confundir a tua mente. Para aqueles que ouviram o evangelho da cruz, para aqueles que ouviram o evangelho do Senhor Jesus, para aqueles que compreenderam o alcance do evangelho do Senhor, eles vão entender que a oração, ela abre portas para a nossa capacitação. Seja capacitado hoje para evangelizar o teu filho, seja capacitado hoje para evangelizar a tua filha, seja capacitado hoje para entender que você foi chamado, ainda que você não tenha habilidade de proferir as melhores palavras, mas de dizer: Senhor, os meus filhos, a minha família eu entrego nas tuas mãos, e enquanto eu estiver na tua casa, eu adorarei o teu nome. Enquanto eu estiver na tua casa, eu me desprenderei de tudo quanto está à minha volta. O meu filho não veio comigo na igreja, a minha filha não veio comigo para a igreja, o meu esposo não veio comigo para a igreja, mas eles estão nas tuas mãos e não vão impedir de que eu adore a ti, porque é o momento em que você adora a Deus, Deus visita os teus familiares, Deus visita a tua casa, Deus visita a saúde daqueles que ficaram em casa, Deus visita a saúde daqueles que estão no trabalho. O trabalho não vai ser um impedimento para que amanhã eles estejam na casa do Pai. Terceiro, a oração revela as pessoas habilitadas para instruir. Verso de número 25. Pareceu-nos bem, tendo chegado a um acordo, escolher alguns homens e enviá-los com os nossos amados Barnabé e Paulo. O evangelho não traz confusão. O evangelho traz preparação. Aquele que te escolheu não se enganou a teu respeito. Aquele que te chamou não se escolheu, não se equivocou a teu respeito. Deus escolheu. Deus escolheu. Deus escolheu para um trabalho específico. E neste trabalho específico, um trabalho especial. Deus não se equivocou com relação ao chamado de vocês. Assim como Jesus instrui os seus discípulos em João capítulo de número 15, verso 16. Não fostes vós que me escolhestes a mim, eu vos escolhi. Há um trabalho. Ei, presta atenção aqui. Há um trabalho específico e especial para vocês. Deus colocou vocês para um trabalho especial. Hoje, o trabalho parece em fase de engatinhamento. Aquela fase em que a criança começa a querer se arrastar. Mas verás o fruto do resultado do trabalho mediante dedicação de vocês. Porque o Senhor vos escolheu para um trabalho especial, específico. Vocês produzirão frutos, porque é Cristo que tem escolhido e separado à luz da liderança da sua casa. Não pare no tempo, aproveite ao máximo o tempo.
O tempo que vocês têm dedicado hoje vai produzir resultado positivo para a glória do nome do Senhor. Deus colocará sobre a responsabilidade de vocês um grupo de jovens para que junto à liderança trabalhe o crescimento do reino. Deus não se equivocou ao escolher vocês. Deus não se equivoca ao nos escolher. Ele sabia que eu e você, nós poderíamos produzir mais. Talvez hoje você esteja pensando em parar, talvez hoje você esteja pensando em entregar a credencial e dizer: pastor, eu quero ser membro de banco, eu não quero ser mais obreiro. Deixa eu te dizer, membro de banco é prego e parafuso. Você é membro do corpo do Senhor Jesus, e como membro do corpo do Senhor Jesus, siga avançando, siga avançando. Há um trabalho preparado e reservado para ti. O nome do Senhor será glorificado por intermédio do teu trabalho e da tua dedicação. Não seja membro de banco, prego e parafuso. Seja sempre membro do corpo do Senhor Jesus e ganhe almas para o Senhor. A oração revela as pessoas, homens valentes e não covardes. Homens valentes e não covardes. Verso de número 26, e quero partir para a conclusão. Homens que já expuseram as suas vidas pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Até que ponto e até onde pensamos chegar? Queremos chegar? Estes homens não mediram as consequências e as circunstâncias à sua volta. Paulo diz: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Aprender lições com esses homens é compreender que fomos chamados para sermos valentes. Davi tinha os seus valentes. Será que nós podemos chegar no nosso líder de departamento? Nosso líder de departamento? Será que nós podemos chegar no nosso líder, o líder da igreja, e dizer para ele: pastor, conta comigo. Aqui o senhor tem alguns valentes. Se não muitos, mas os valentes suficientes para juntos nós multiplicarmos os valentes. Multiplicarmos os valentes. Seja um multiplicador de valentes. Valentes não para peitar, valentes não para discutir, valentes não para criar impedimentos, mas valentes para avançar diante das afrontas que o mundo trazem. Estes homens, eles passaram por grandes dificuldades, eles quase perderam, eles expuseram a sua vida em nome do Senhor Jesus. E, quinto, quem dirige é o Espírito Santo, ou seja, somos submetidos à orientação do Espírito de Deus. Em sexto lugar, o reino de Deus tem regras. Regras e não julgo. A salvação é mediante o sacrifício da cruz, em obediência à palavra de Deus, verso de número 29. O Evangelho traz regras. Estamos vivendo o período da graça, mas o período da graça traz regras. A modernidade tem quebrado regras. A modernidade tem trazido propostas em que as regras não fazem parte do seu contexto. O que é que diz a Bíblia, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, verso 17 do capítulo 5? Se estás em Cristo, és uma nova criatura. As coisas velhas passaram. Estamos no período da graça. A graça se há manifestado, trazendo salvação aos homens. Estes homens souberam decidir, à luz do Espírito Santo, a sequência da pregação do Evangelho aos gentios. Mas disseram a eles: vocês virão, mas saibam de uma coisa, a graça nos alcançou, mas a graça também nos impõe regras.
Tome cuidado com as carnes sacrificadas. Tome cuidado com a prostituição. Tome cuidado com o comer do sangue. Tome cuidado com a idolatria. Há regras, e a regra é que nós devemos estar diante do Senhor. Quero te convidar a se colocar de pé na presença do Senhor, para que oremos juntamente. Quero dizer a você, uma igreja que aprende a orar com Atos dos Apóstolos, ela abre porta e não fecha portas. Aprendamos a orar com Atos dos Apóstolos. À medida que avançamos na oração, as portas vão se abrindo. As portas vão se abrir, Michele, além daquilo que você tem já recebido do Senhor. O que Deus tem feito hoje é uma pequena parte daquilo que Deus tem para fazer. Ah, Senhor, quando é que vai acontecer? Deus trabalha no seu tempo, e conforme diz o salmista, não morrerei. Diga para você, profetize para você, eu não morrerei, antes viverei para contar os feitos do Senhor. Feche os teus olhos e adore a Deus por um instante. Os judaizantes, os fariseus da época, queriam colocar vinho novo em odres velhos. Mas hoje o Espírito de Deus nos convoca. Aqueles que oram vão colocar vinho novo em odres novos. Onde estão os novos odres? Onde estão os odres novos? Porque há vinho novo nesta noite. Há vinho novo nesta noite. Há vinho novo nesta noite. O vinho novo vai trazer alegria. O vinho novo vai colocar para fora aquilo que não agrada a Deus. O vinho novo vai tomar conta da tua alma. O vinho novo vai tomar conta da tua vida. Adore a Deus, porque está vindo direto do trono da graça. O Espírito de Deus está em nosso meio para trazer e fazer de você um novo e uma nova mulher, um novo homem, uma nova mulher, um novo jovem, uma nova jovem, para a propagação do Evangelho. Tem pessoas à tua volta precisando ouvir. Tem pessoas à tua volta precisando ouvir falar de Jesus. Tem amigos teus que estão morrendo hoje e precisam ouvir de você a palavra de Cristo. Seja um odre novo, com vinho novo sobre a tua vida. Nós não fazemos parte dos judaizantes. Nós não fazemos parte daqueles que modernizam e quebram as regras. Nós fazemos parte de uma igreja que segue triunfante para o céu. De uma igreja que vence os sectários. De uma igreja que sabe distinguir os sectários. Mas de uma igreja que assenta para ouvir os conselhos, e ao ouvir os conselhos, após uma decisão dos conselhos, aplicar estes conselhos para as nossas vidas. Este concílio de Jerusalém, embora alguns digam que Pedro foi o primeiro papa da igreja católica, mas Pedro nunca esteve em Roma. Antes, o único concílio, ou concílio que Pedro esteve, foi em Jerusalém. E no ano 48, Pedro toma a palavra. Pedro está envolvido pelo Espírito de Deus. Pedro, ele compartilha com os irmãos a nova modalidade, ou seja, a nova modalidade na sua mente é que o Evangelho deveria ganhar proporções além das barreiras judaicas. Pregue para o macumbeiro, pregue para o traficante, pregue para a prostituta, pregue para o idólatra, pregue para aquele que não conhece. Ah, pastor, eu não vou pregar não porque ele é macumbeiro. Ele também precisa de Jesus. Eu não vou pregar para ele porque ele é traficante. O traficante também precisa de Jesus. Eu não vou pregar para ele porque ele é homicida. O homicida também precisa ouvir o Evangelho do Senhor. Faça com que ele desfrute e se torne um odre novo para receber o vinho novo. Adore a Deus. Rabanda, rabá, xaramandá, yandá, gramá, siandá, laramandá.
Você pode receber o batismo com o Espírito Santo nesta noite. Você pode ser batizado com o Espírito Santo. Rabá, se anda lá, aqui anda lá, se anda lá, mandai. Me entregar, me derramar, os teus planos cumprir. Que possas achar em mim a voz que deseja ouvir, que toca o Espírito, abre os céus e enche o teu coração. Ser reconhecido, marcado por transformação, provado pelo fogo, habilitado pela unção. Sabe todos os meus dias, que da vida e para a morte eu vou andar com Deus. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. Derrabandai o manto. Receba a ação do Espírito no teu coração nesta noite. Eterno Deus, soberano Pai, quero te louvar e agradecer por tão nobre oportunidade de estar em tua casa adorando o teu nome e de poder proferir a tua palavra. Pai, muito obrigado por este divisor de águas registrado no capítulo 15 do livro de Atos dos Apóstolos, o momento em que o Evangelho ganha proporção entre os gentios e chega até nós. Aqueles que te rejeitaram, ó Senhor, mas nós não rejeitamos. Eu quero te louvar, ó Senhor, por ter sido alcançado pela tua palavra, por ter aprendido a tua palavra, e a partir de então pregar o Evangelho da graça, o Evangelho que não traz peso, o Evangelho que liberta, que transforma, mas que tem as suas regras, que possamos aplicar estas regras ao nosso cotidiano e não fugirmos à nossa responsabilidade, que é a responsabilidade de anunciar a palavra da salvação, libertar os cativos. Quantas pessoas cativas neste momento, quantas pessoas sendo escravos do pecado, escravos no mundo espiritual da maldade, e nós fomos alcançados pela graça, alcançados pelo Evangelho. Pai, que este vinho que está em nós nunca envelheça, que este odre novo não se envelheça, mas que renove a cada dia a luz da tua palavra. Que a cada momento das nossas vidas, Senhor, venhamos ser renovados à luz da palavra, no altar da oração, sempre compreendendo que o altar da oração vai proporcionar a nós portas abertas, portas essas que para muitos não entendem hoje, não entenderão amanhã, mas sabemos que é o Senhor agindo em favor daqueles que em Ti confiam. Portas para o crescimento desta igreja. Ah, meu Pai, as águas do rio, elas correm para o mar, as águas do rio correm para o mar, elas descem em direção ao mar, que esta igreja, ela se torne um mar, a receber estas águas, vidas que venham até ela, e sejam transformadas pelo poder da palavra, na ação do Teu Espírito Santo. Pai, renova aqueles que estão pensando em desistir.
Renova as forças daqueles que pensam em desistir, e aqueles que são e fazem parte do ministério, que são obreiros, obreiras, que por algum motivo fútil desta vida pensaram em desistir, pensaram em entregar a sua credencial, pensaram em mudar de igreja. Pai, nós não vivemos sob o motivo fútil, nós vivemos a orientação do Teu Evangelho, nós vivemos o sobrenatural do Teu Espírito Santo. Logo seguiremos avançando, em nome de Jesus, em nome de Jesus. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir, para servir, para servir, para servir. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus? Grave essas palavras no teu coração. Deus está fazendo coisas novas. Deus abençoe a igreja do Senhor Jesus. Deus abençoe meu pastor José Laércio, pastora Vera. Obrigado, pastor, pela confiança, por proporcionar esta oportunidade de falar a palavra do Senhor neste púlpito santo, sagrado. Deus abençoe a vida do Senhor, sua saúde, sua família, e que a prosperidade esteja sobre a vida do Senhor e toda a família, em nome de Jesus.